Buenos dias, irmãos. Buenos días. Irmãs, vamos orar para dar início a nossa escola bíblica dominical. Vou pedir a meu neto Lucas que haga esta oração nesta manhã. Amém? Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te pedimos que pasemos alojamente para aprender más sobre tu palabra. Y también te pedimos por el culto de después y por la prédica. Que sea todo una bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amém. Amém. Bueno, vamos seguir com 1 de Coríntios, agora do capítulo 8, buenos dias, hasta o capítulo 16. E queria, mais que nada, dizer que, a vezes, o conteúdo é muito denso, não? E então temos que ir um pouco rápidos. Vivimos em uma sociedade pluralista em meio de pessoas que não compartem nossa fé e, a vezes, nos perguntamos se podemos tomar parte em atividades que são contrárias à nossa fé. Por exemplo, como viver com parentes, com vecinos, amigos de religiões diferentes, não? O que hará uma esposa, o que acha uma esposa quando seu marido não comparte, por exemplo, sua fé? Por exemplo, em Moçambique, há uma cultura de não evitar erros. Então, por essa razão, há muitos ninhos, não? E se pode participar de sociedade em que muitos não atuam com critérios cristianos, empresas, sítios assim, não? Esse não problema encontrava Pablo a propósito do que passava aí em Corinto. Las carnes sacrificadas a los ídolos. E a discussão que empieza esse capítulo terá conclusão apenas muito adelante em la palavra, pois Pablo deixará incluso o tema hasta no capítulo 9. E nos tempos paganos havia locais de banquetes em que se comia a carne dos animais sacrificados. Sucedia que os cristianos eram invitados a esses banquetes por seus amigos paganos. Em outros casos, quando comiam em casa de amigos ou de vizinhos e ofereciam carne proveniente de los sacrifícios, de um modo muita de la carne que eles comiam ali, conscientemente não passaria nada, mas foi um problema muito sério naquela ocasião. Jesus declarou: lo que ensucia el hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. En Marcos 7:15. Y la mentira, los chismes, estas coisas que salem, não são as que contaminam, segundo a palavra. Então, um crente que está informado sobre os costumes de aquele entonces, deveriam não comer aquela carne. Esse é o tema que vamos falar um pouquinho nesse capítulo. Aproveitei o mapa que o pastor Felipe preparou, não? Uma vez mais para recordar, Corinto está aqui. E então era uma cidade que tinha mar por aqui, estava muito cercada de oceanos e estava muito comunicada, não? Muito comunicada. Então era um local central para todos os que se moviam aí. Não? Sem muita explicação, porque já foi falado no domingo passado. Vamos seguir ao primeiro. Também aproveitando um pouquinho para
recordar, não? A igreja de Corinto foi... O que passou? Ouviu? Foi fundada por Pablo durante seu segundo viagem missioneiro ao redor dos anos 50 a 52 depois de Cristo, está em Hechos 18. E Pablo esteve em Corinto por um tempo considerável, aproximadamente 18 meses, predicando o evangelho e estabelecendo a igreja local. Muito bem. Próximo. Primeiro, uma situação complicada. Questão dificilmente compreensível para nós outros. Em Corinto, dada a multitud de religiões e tempos, parte da carne dos animais sacrificados a los ídolos era vendida depois no mercado. Podiam os cristianos comer aquelas carnes? A questão se planteava desde a proibição do Antigo Testamento de dar culto aos ídolos. Está em Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio também. Pablo resolve o problema desde o terreno de los princípios. Primeiro, os ídolos são nada. Portanto, a carne que lhes ha sido imolada pode ser comida tranquilamente. Pablo vai muito quirúrgico, né, em este argumento. Segundo, se este proceder resulta escandaloso para os débiles, quem eram os débiles naquele entonces? Os judios convertidos ao cristianismo, que se consideravam obrigados por aquelas prescrições, porque aonde estavam, desde que o tema de la influência da lei, tanto a lei, do Antigo Testamento, como as leis cerimoniais que foram criadas depois, não? A influência destas leis levam Pablo incluso a escrever aos Gálatas, porque havia muita cobrança de que os gentiles teriam que circuncidar-se e obedecer. Bueno, foi complicado o tema. Esses judeus, os cristianos procedentes do paganismo, liberados de tais obrigações, deveriam renunciar a dita carne por razão do escândalo. Então, o que Pablo queria dizer aqui era que, aunque eu pueda ser isto, se a um irmão não lhe resulta escândalo, então é melhor que eu não o haga. É isso que Pablo está falando. Pero que sou livre para ser, sim que sou livre para ser. Ok? Passamos. Então, Pablo dá instruções acerca da liberdade cristiana. E Pablo aconselha a los irmãos fortes. Não sei como alguém pode medir se sou forte ou se sou flaco. Não sei. A los irmãos débiles e a pastores e líderes. A los fuertes, Pablo dizia, não se enorgulhezca de sua madurez, não presuma de sua liberdade, atue em amor ao grado que não haga tambalear ao débil. Então, a ênfase que Pablo está dando aqui é o cuidado, o amor para com os irmãos mais fracos. Agora, os irmãos débiles, aunque não sinta a mesma liberdade em algumas áreas, tome seu tempo e ore a Deus, pero não pressione a outros para que se sumem às suas estipulações. Poderia obstaculizar, esta palavra é difícil em espanhol, né? A outros crentes, ao imponer normas e regras a las que todos devem submeter-se. Deve estar seguro de que suas convicções estão baseadas na palavra de Deus e não em opiniões. Claro, eu me recordo de um irmão que era vegano. E o pastor da igreja, a ele gostava a parrilha, o churrasco. Então, cada rato que tinha uma coisa, um churrasco na igreja. E viria esse irmão com sua zanahoria, com seu calabacinho e com sua... Assim, irmãos, não pode, como vou
como pode quedar esta igreja se todos aqui comem carne e eu, como vai ser? E metia aí um plátano e na parrilha e comia, e quedava comendo um plátano, enquanto nós outros comíamos lá. Claro, claro. Então, se é um pouco desagradável, a vezes, que uma pessoa tenha esse tipo de atitude e que queira imponer aos outros esse tipo de atitude. Não? Agora, claro, por exemplo, estava comentando em minha classe de inglês sobre como é o carnaval em Brasil, porque perguntaram, por que aqui os evangélicos não saem para celebrar o carnaval? Então, eu lhe digo, o nome já habla, carnaval. Então, em Brasil está muito unido aos cultos afro-brasileiros, que é a macumba, que é a umbanda, quimbanda, candomblé. Nós temos, em general, rio em torno disto. Há rituais de entrada e de saída em o desfile. Há uma série de coisas comprometedoras que ao cliente não lhe convém pactuar com essas coisas. Ora, isto não é uma proibição, é uma advertência que alguém não se involucre nisso, porque senão estará contaminado de alguma maneira em um sentido espiritual. Paulo também habla aos pastores e líderes, nos amonestando a que ensinemos corretamente a palavra de Deus, ajudando a entender o que é e o que não é correto ante os olhos de Deus, ajudando-lhes a entender que podem ter distintas opiniões em outros assuntos e seguir unidos. O importante não é que em essencial, seamos unidos. Podemos diferir nos detalhes. Por exemplo, eu creio que aqui, né, há gente que é Barcelona, é Real Madrid, é Betis, Betis é um clube, não é espanhol, é Atlético de Madrid, somos irmãos, estamos unidos, temos distintas opiniões, preferências, mas estamos unidos em Cristo Jesus. E em essencial que é Cristo, estamos unidos. Amém? Sim, amém. Isso está bem claro? Sim. Paulo também assessora aqueles que são maduros em la fé acerca do cuidado que devem ter com seus irmãos e irmãs em Cristo, os que têm consciências mais sensíveis. Os irmãos débeis são assessorados em seu crescimento e os pastores e líderes são instruídos em como enfrentar conflitos que facilmente podem surgir em um grupo. Então, nós somos também animados a isso, entende? Porque, em realidade, é que às vezes as pessoas criam um cavalo de batalha em uma coisa tão pequena. E eu vi esta semana uma frase em Instagram, atribuída a Billy Graham. E dizia o seguinte: Lúcifer tuvo o melhor pastor, Deus, a melhor igreja, o cielo, os melhores líderes, os arcángeles ao redor. E se rebelou e foi echado. Desde abaixo. Não há nenhum cristiano que vá encontrar uma igreja perfeita. Não há. Somos todos humanos, falhos e imperfeitos. Pero, em amor de Cristo, nos unimos e vamos
caminhando em la vida cristiana. Amém? Amém. Queria fazer um pequeno comentário aqui. Não é nada novedoso. Aqui, passando no capítulo 9 de 1 Coríntios, passa o próximo quadro, Lucas, por favor. Não é nada novedoso que a um ministro se lhe responde de forma nada agradável, não? Ou amável. A cambio de sua boa vontade hacia la gente e por realizar um serviço dirigente e exitoso entre eles. Tinha o direito a casar-se, como os demais apóstolos. Pablo, aqui no capítulo 9, ele habla assim, pero eu e Barnabé não temos o direito? Porque havia um certo problema de falta de reconhecimento e falta de deixar que Pablo desfrutara de los direitos que outros tinham. A los que procuram fazer o bem a nossas almas, há que prover-lhes sua alimentação. Pablo ensinava isto, aunque ele mesmo, pero Pablo renunciou a seu direito para não impedir seu êxito por el hecho de reclamar. Ou seja, dá-nos a entender que já em aquele entonces havia problemas em relação a esse tema, não? E eu me acordo, e que toda a igreja puder estar aqui para escutar isto, conheci um pastor, chamava-se José Mota de los Reis Pessoa. Esse pastor era alto funcionário de uma empresa e sua igreja era uma igreja missioneira. Ele invertia muito em missões. De hecho, uma de suas hijas estava em um campo missioneiro. E esse pastor, então, estabeleceu a igreja no seguinte: mira, quando começamos, a lo mejor é até uma experiência profética. Quando começamos, éramos uma igreja pequena, teníamos pouca gente, e eu bancava todo aqui. Agora, a nossa igreja já está um pouco melhor, um pouco mais grande. Então, agora, a igreja terá que asignar um sueldo pastoral todos os meses. Todos os meses, a igreja separava aquele dinheiro, ingressava na conta do pastor, o pastor corria aquele dinheiro, devolvia como ofrenda, como dízimo, como ofrenda de missões para a igreja, pero dijo, estou fazendo isso, sabe por quê, irmãos? Muitos pensavam, pero o pastor não necessita. Em aquele entonces não havia muitos coaches. Pastor tem um coach novo, o pastor não necessita. Sim, de verdade, não necessito. Pero, o futuro pastor que vendrá, poderá necessitar. Então, a igreja tem que se acostumbrar mensualmente a dar ao pastor o que é o direito. O pastor principal da igreja tem que ter seu sueldo. E então, a gente não entendia isto. Passaram-se muitos anos e o pastor foi reajustando seu sueldo. Hasta que chegou um momento que, por alguma razão, ele teve que sair de seu trabalho, então já não tinha problema, porque tinha já assinado sua ajuda mensual na igreja. E quando o Senhor levou esse pastor, o próximo pastor que chegou à igreja já não teve nenhum problema, porque a igreja estava acostumada a manter a seu pastor. Al igual que Pablo poderia ter o direito de reivindicar, mas não quis fazê-lo. Não quis fazê-lo. Vale? Isso é muito importante, ok? Vamos passando. No capítulo 10, o apóstolo Pablo expõe ante os coríntios um exemplo da nação judia de antanho, para que suadíamos de la comunhão com os idólatras.
e de la seguridade em algum caminho pecaminoso. Por milagre, cruzaram o Mar Rojo. Pablo estava fazendo lembrar, não? Acordar-se disto. Onde foi ahogado o exército egípcio que os perseguia. Para eles, este foi um bautismo típico. E interessante, me gusta muito o capítulo 10 de Corinto, porque o pastor Antônio Elias é um pastor presbiteriano muito conhecido, incluso isso parte dela quando bebia, isso parte dela equipe de Billy Graham. Aí ele me encantava esse versículo, diz assim, porque não, 10:1, porque não quero, irmãos, que ignoreis que nossos padres todos estudaram bajo la nube e todos passaram por onde? E o versículo 2, o que habla? E todos em Moisés foram bautizados por aspersão e por imersão. Poderia assim traduzir. Poderia traduzir assim. Nada entendeu porque o pastor, em um campamento, disse: não, eu quero ser bautizado também. E lo meteram em água. E depois, quando alguém queria argumentar, mira, todos fomos bautizados em la nube e la mar. E já está. Não é problema. Que mais dá? Qual é a forma? O importante é o significado do bautismo. O importante é a essência e não o ritual em si, que às vezes a gente cria tantos problemas, tanta dificuldade, e não há nenhuma dificuldade nisso. Eu fui formado de formação bautista, já praticado o batismo por aspersão em ocasião quando se houve necessidade, e eu harei quando seja necessário, mas para mim não há nenhum problema. O que me importa que seja? A lo mejor uma igreja no deserto do Sahara não vai llenar um batistério para bautizar uma pessoa. Bom, são coisas, não? Então, Pablo, ele estava ensinando que o maná que se alimentava no deserto era um tipo de Cristo crucificado, o pão que bajou do céu. Pablo estava ensinando a eles que os que comiam aquele pão viveriam para sempre. Este pão, ou seja, em um sentido simbólico, é claro, não? Pero Cristo é a roca sobre a qual se edifica a igreja, a roca de la qual saiu o lago também significava Cristo. Ou seja, cada hecho no deserto tinha um fundamento, um significado tremendo na vida dos cristianos. Em el capítulo, pode passar. El peligro, ou los perigos espirituais de abusar da liberdade cristiana e viver em los patronos do mundo. O apóstolo São Pablo, ele habla muito sério sobre esse ponto. Nós sabemos que era a igreja em Corinto. Nós sabemos, pastor Felipe, com muita propriedade, domingo passado, falou sobre esse tema. La liberdade e la libertinagem. As prostituições, os abusos e tudo isto. E Pablo habla muito claramente sobre isso, incluso em capítulo 10, versículo 11, ele habla assim: e estas coisas lhes aconteceram, hablando de los israelitas no deserto. E estão escritas para amonestar-nos a nós outros, a quem han alcançado nos fines de los siglos.
estas coisas que passaram com Israel, a nós são como exemplo. Por quê? Nenhum deve presumir de seus grandes privilégios ou de sua denominação ou de seu conhecimento ou de qualquer outra coisa que pode assegurar a felicidade celestial. Havia um orgulho dos judeus em relação a los gentiles, e creio que hasta hoje perdura esse tipo de separação, não? Rara vez vemos isto distinto. É como se dijera: por mais que tu busque, jamais chegarás a ser como eu. E não é assim, não? Nós sabemos que os ramos verdadeiros foram quebrados, foram quitados. E nós, como zamborreiro bravo, nós como fomos injertados em esta oliveira. Injertados aí. E o capítulo que habla sobre esse tema também, pela restauração de Israel, é muito importante entender isto, não? Vamos passar ao capítulo 11, porque a hora anda um pouquinho mais. La Santa Cena. Quando hablo do capítulo 11, não é que trate somente disto, não? Pero la Cena del Señor es la expresión más profunda de la unidad de los cristianos. Pero en Cristo se había convertido en ocasión de divisão e de escândalos. Isso disse Pablo. Pablo disse assim: isto não é celebrar a cena do Senhor, porque a Eucaristia é, segundo o apóstolo, primeiro, é o recuerdo da morte de Cristo. Um recuerdo que é a atualização de um sucesso passado, pero cuya presença e eficácia chega hasta o presente. Quem lo recuerda deve ver-se envuelto em ele. Segundo, o anúncio da morte do Senhor se trata de um acontecimento atual, graças ao qual vive a comunidade. Cada cena nos acordamos da morte do Senhor. Por isso, os irmãos tímidos, como já comentei aqui, gastam tanto tempo em la Santa Cena chorando nos sofrimentos de Cristo. Por quê? Porque o anúncio da morte do Senhor se trata do acontecimento atual. A Eucaristia se acha íntima e inseparavelmente unida à teologia da cruz. Terceiro foi a fundação de uma nova aliança, um novo pacto, uma nova aliança, um novo acordo. Esse é o novo ordem de salvação estabelecido por Jesus, graças ao qual nasce a comunidade nova. A Eucaristia entra assim em relação com o Antigo Testamento. Encontramos lá em Jeremias 31, não temos tempo para ler. A comida de comunhão com Cristo não se trata só de um símbolo, um signo. Sin embargo, esta comunhão operante de Cristo deve distinguir-se cuidadosamente do naturalismo, do poder mágico, que em meio ambiente se atribuía aos ritos análogos, pero nos apropriar por fé da realidade do corpo de Cristo e da sangre de Cristo. Agora,
a celebração não pode separar-se da conduta frente aos irmãos como se hacía em Corinto. Por quê? Porque quando uns chegavam, os que chegavam mais retrasados, já não teriam mais o que comer, porque já haviam comido tudo. Já se acabou, não há mais cena. E Pablo está dando à Eucaristia o mesmo sentido da oração, tão frequente na igreja primitiva, e também anunciais a morte do Senhor hasta Maranata. Que é Maranata? Que é Maranata? A Santa Cena, además de tudo isto, também é profética e escatológica. Amém? Havia um abuso? Sim, havia um abuso. Lamentavelmente, não dá para entrar aqui em muitos detalhes de tudo que hemos apontado aqui, pero Pablo queria que o postre de la Santa Cena fora o ágape, expressão de amor. E não era nada disso que estava passando em Corinto. Por isso Paulo estava tão tremendamente descontente com isso, não? E Paulo quer que os crentes participem da cena do Senhor com uma consciência clara de que não é uma mesa comum, que não é uma Santa Cena a mais, ao contrário, a menos, hasta que o Senhor Jesus volva. Né? Esta é uma Santa Cena menos, hasta que o Senhor Jesus volva. E Pablo não queria que seguissem violando os deveres para com os demais humildes da congregação. Havia aí um tema que não temos tempo de entrar, mas os mais ricos, em geral, despreciavam também os irmãos mais pobres e humildes. E então, Pablo está falando sobre isso de maneira muito clara. Aí passamos ao capítulo 12, os dons espirituais, um corpo e muitos membros, o amor por cima de todos os dones, 1 Coríntios 12, 31. Eu havia pensado que pudéssemos nós outros pero não temos tempo de ler tudo. Apenas recordar que as capacidades naturais e os dones concedidos por el Espírito Santo, em aquele entonces, estavam sendo um pouco que postos ao lado e dado excessivo valor ao falar em línguas. Por isso Pablo põe o capítulo 13 de Coríntios entre o 12 e o 14. Os dois que hablam de los dones. Pablo recorda a eles que a emoção não traz a presença de Deus, pero sí, a presença de Deus nos emociona. Pablo está falando a eles, e isso já havia falado em versículo 1 e 2 do capítulo 12 de Romanos,
que o culto tem que ser um culto racional e inteligente, e não um culto emocional e irracional. Porque as emoções nos enganam. Temos que estar, sempre penso assim, pode eu ter minha cabeça nas nuvens, mas meus pés têm que estar no suelo. Temos que estar firmado e apoiado. Porque estes arrebatos emocionais lhes haviam arrastado tras os ídolos. E Paulo lhes adverte que estes impulsos não são em si mesmos prova da presença do Espírito Santo. Isso passa hasta hoje. E Jesus é o Senhor em nossa confissão de fé. E Pablo habla que esta afirmação deve ser hecha por aqueles que têm o Espírito Santo e não porque uma pessoa tem dons especiais, que mais adiante Pablo incluso dá põe em ordem nisto, não? Pablo habla que melhor falar poucas palavras em idioma que um pode entender, que falar palavras que 1000 palavras que nada pode entender. Estou apenas parafraseando. A palavra dones, palavra grega correspondente, se trata do elevado término carismas, para indicar capacidades ou aptitudes concedidas por Espírito Santo aos crentes. Então aqui Pablo habla um pouco em capítulo 12, versículo 9, fé em um grado especial. Fé, sanidade pelo mesmo Espírito, profecia pelo mesmo Espírito, diversos gêneros de línguas. Aqui, irmãos, temos que separar o que é línguas habladas em todo o mundo, que são diversos gêneros de línguas, e a língua dos ángeles. Há que separar isto para entendermos e compreender muito claramente isto, não? Que é melhor falar em uma língua conhecida a lo que se escuta do que falar, por exemplo, das Eisenschmeckte heute gut, que nada vai entender, que estou falando em alemão, que a comida está muito boa hoje. Então, é melhor falar em um idioma que todos entendam. Os 9 dones aqui enumerados não pretendem ser um catálogo completo, porque há outros. E Pablo usou a imagem literária do corpo e de seus membros com referência à igreja. E também isto abre em Romanos 12, não? E Efésios 4. Ora, no capítulo 13, é onde Pablo simplesmente põe o amor por cima de todos os dones, depois do qual ele volve ao tema no capítulo 14, não? E Pablo vai tratar desse tema um pouco mais fundo. De los intérpretes. Porque se não há intérprete, melhor que não hables. Esta é a razão por quê. Porque toda predicação é uma profecia. Toda predicação é uma profecia. Porque a vezes o pastor habla coisas. Eu, por exemplo, quando eu tinha 9 anos, quando eu aceitei ao Senhor como meu Salvador, eu me acordo desse dia claramente.
O pastor falava de coisas e eu pensei, pero quem ha contado minha vida para esse homem? Quem ha contado minha vida para esse homem? Foi tremendo aquilo. E quando ele disse, quem quer aceitar o Senhor, venga adelante. Eu mirei a igreja assim, parecia, Júnior, aquelas retas que tem aqui de Castilha, que tu miras assim, a carretera, tu vê lejos assim, não? Casi se une assim. Nunca pensei que aquele passilho fora tão largo. Pero me fui. E cheguei adelante. E jamais me he olvidado. No capítulo 13, eu ia pedir que lêssemos, pero não nos alcança o tempo. Pode passar, Lucas. Um pouco mais. Isso. Pablo habla aqui da falta de ordem na igreja, o mal uso de los dones espirituais. E Pablo habla claramente o seguinte, vou resumir aqui em poucas palavras. Primeiro, é melhor falar o idioma que todos entendem. Segundo lugar, se é profecia, há intérprete. E se não há intérprete, calha tua boca. Agora, não, sabes o que é? Eu, em minha experiência, he passado por isso. Calhar um profeta é um problema complicado nas igrejas pentecostais. A gente não obedece, não obedece. É todo mundo, todos, é uma coisa muito, porque se tornou mais um ritual do que uma manifestação natural do Espírito. Não estou aqui criticando em um sentido malo, estou aqui apenas falando que essa é a realidade, que nós temos que entender a diferença entre a emoção e a presença de Deus. Temos que entender isso. É muito importante entender isso. E então Pablo lhe habla, quero que todos profeticeis. Pablo está falando que ele quer que todos na igreja profetizem. O que é profetizar? Profetizar é proferir a palavra do Senhor em um sentido mais comum, a grande comissão, ir e predicar o Evangelho. E muitas vezes, digo isso de verdade, nós outros pastores estamos predicando e a vezes vem a nós outros um pensamento, uma ideia assim, fora del bosquejo que havíamos preparado, e é justo quando o Espírito Santo põe em tu boca uma palavra profética para algo, sobre o que está passando, ou hasta sobre o que vai passar na vida de uma pessoa. Então, em 1 Coríntios 15, passamos o Lucas, por favor. Aqui, esta é a resposta à última pergunta dos crentes em Coríntios. Porque muitos gregos pensavam que a alma imortal, ao morrer a pessoa, deixava o corpo e se quedava sola. Aí havia uma pergunta: era admitida ao paraíso das almas? Ou volvia ao grande depósito das almas? Que já haviam vivido e haviam olvidado sua vida anterior? Desde que a ideia da reencarnação, ela é antiga, não? Ela vem desde muito, desde já na cultura grega havia esse pensamento, não? E alguns cristianos também
todo se acaba com a morte. E aí, texto aqui, lamentavelmente, temos que passar assim muito rápido. Pablo, pois, vai recordar-lhes que a fé em la ressurreição está em lo mais profundo del mensaje cristiano. Creer en la resurrección es lo más profundo del mensaje cristiano. Y la buena nueva, podemos hablar así, es que la muerte ya no es un fardo en la vida del creyente. Porque ahora, a Bíblia nos habla que passa de la muerte para la vida. Dá-nos a impressão, não? Esse linguagem, que estamos em muerte. E quando morremos, aí sim, passamos de la muerte para la vida. Interessante isso, não? Nós morrimos para viver. E os que estão em Cristo vivem para morrer. É Cristo isso, é Cristo. Bueno, solamente aqueles que têm essa esperança em Cristo Jesus têm razão para viver. Eu estou aqui, esse corpo mortal será revestido de mortalidade, esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, e eu serei transformado por el poder de Deus. Me gusta em Tesalonicenses que habla: los muertos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos com eles. Para mim isso é tremendo. É tremendo. Há muitas coisas que eram importantes e que Pablo queria que entraram na cabeça dos coríntios, não? Um dos acontecimentos mais tremendos que abalou toda Jerusalém e que buscaram toda maneira impedir que fora acontecido. Passamos ao capítulo 16. Ofrenda para os santos, é decir, para os cristianos pobres de Jerusalém. Os coríntios parecem haver perguntado sobre esse particular em sua epístola a Pablo, 1 Coríntios 7. Este aqui lhes contesta, pero com instruções mais amplas em outra carta, que é 2 de Coríntios 8, que alguém vai falar sobre isso depois. Pero que quer dizer Pablo? Cada primeiro dia da semana, é decir, domingo, se ponga parte algo para ofrendar ao Senhor. Também Pablo hace um viagem, não há muitos detalhes desse viagem. Pero Pablo escreve desde Éfeso mencionando seu plano de permanecer ali algumas semanas, hasta a festa de Pentecostés. Para quê? Para aproveitar as oportunidades de hablar do Senhor Jesus. E são vários versículos, depois que tu podes ler o capítulo 16, é tremendo, não? Pablo, em versículo 21, dicta lá a epístola de sua própria mão, anáde sua firma e umas palavras finais. A palavra se anátema aqui é no sentido de que se é passível de expulsão.
não é nada, nenhuma maldição. E também Maranata, o Senhor viene, é uma expressão arameia. A mesma expressão, Maranatá, pode traduzir-se, é o Senhor ha venido. Provavelmente a frase havia sido incorporada em sua forma arameia e na oração dos cristianos. E uma coisa interessante, que ao final, Pablo diz algo interessante aqui. Ele habla assim no versículo 24. Mi amor em Cristo esteja com vós outros. Interessante, não? Mi amor em Cristo esteja com vós outros. Mas sabes qual era o maior problema que o apóstolo São Pablo, que Timoteu, que todos os líderes encontravam em aquele entonces e que hasta hoje perduram na igreja? Sabes qual é? É uma falta. Falta de quê? Quem sabe? Passa um pouco mais, Lucas. E estes capítulos 8 ao 16 de 1 de Coríntios, hemos aprendido a maneira correta de acercar-nos à mesa do Senhor para celebrar a Santa Cena. Também hemos aprendido que os talentos naturais e os dons espirituais não podem ser exercidos de maneira que rompa a unidade da igreja. Ao contrário, todo se é feito para a edificação. Aprendemos que, por cima de todo, o amor é expressado no capítulo 13, deve ser a prática primordial da igreja de Cristo. Nós, como membros da igreja de Cristo, devemos entender uma coisa muito importante. E agora quero que todos leiam comigo isso aqui. Todos, hein? Em la escola pública, En los libros aprendemos el ABCD. En la igreja e em la Bíblia aprendemos a obedecer. Muito bem. Vamos orar. O problema era desobediência. E temos que aprender. Obedecer. Graças, Senhor.